Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos criar um mini projeto que faz web scraping de mangás na internet. E a gente vai usar o site da Union Mangás como exemplo, mas é somente para propósitos educacionais. E para esse projeto eu quero que você já tenha conhecimento da linguagem Go. E a gente vai usar o framework Go Code. E o Code ela é uma excelente escolha para fazer web scraping de páginas na internet. Então eu organizei da seguinte forma. Para esse início a gente vai estar concentrado em pegar o título, autor, artista, status, descrição, etc. E todas essas informações vão estar dentro do site e a gente vai pegar elas através de um filtro. E a estrutura do projeto, o nosso mini projeto vai estar da seguinte maneira. Vai ter o arquivo main.go no nosso módulo e um subdiretório onde vai ter a nossa estrutura e o nosso scrapper que vai ter as funções de efetivamente pegar os dados da Union Mangás. Então aqui no meu computador pessoal eu criei uma pasta chamada Scrapper Tutorial, mas pode ser qualquer nome que você quiser, whatever you want. E aqui eu vou iniciar um novo módulo, e o módulo você pode colocar também qualquer nome. Então vou colocar gomod init Scrapper Tutorial, dessa maneira, e vou criar o nosso arquivo main.go aqui, e vou fazer o download do framework. Então no slide anterior você pode ver que esse comando ele está lá, somente copiar e colar. Eu vou executar aqui, ele vai fazer o download, enquanto isso eu vou cortar o vídeo para não ficar muito longo. Ele acabou de fazer o download do framework, adicionou um arquivo chamado go.sun e fez modificações no arquivo go.mod. Então, ok, eu vou fechar aqui o terminal e aqui. Então vou colocar package main e fazer o import do framework aqui e criar a nossa função main da seguinte maneira. Agora eu vou criar o nosso subdiretório, que é o scrapper, e nele vai conter o nosso struct dos dados que a gente está interessado em pegar dentro do site. Esse struct não é necessariamente necessário, mas é interessante que a gente tenha essa coleção de dados arrumada. Então package scrapper e type mangá struct, e a gente vai colocar os dados que a gente quer aqui. E aqui estão os dados. O título vai ser uma string, capa vai ser uma string, a capa é a thumbnail do mangá, onde tem a capinha do mangá lá, né? O autor, o artista, a descrição, e tudo é string. Ok, então vou salvar aqui, aqui já está feito. E agora eu vou criar o scrapper.go. Então package scrapper, e nesse scrapper vai ter de forma efetiva uma função que vai realmente entrar no site, pegar os dados que a gente quer e retornar para a gente. Para essa função ela pode ter qualquer nome, mas eu vou colocar aqui um nome, sei lá, new mangá. Na verdade vou colocar get mangá, dessa forma. Ele vai pedir uma URL que vai ser string do mangá que você está interessado em pegar, e pronto. Agora eu vou fazer o import do framework Code aqui e pronto, dessa seguinte maneira. E no Code a gente tem uma coisa muito legal, que é o coletor. Genericamente a gente sempre coloca ele como C, mas não é obrigatório, mas é C de coletor para ficar mais algo simples. Esse new collector ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um objeto que vai entrar no site e vai pegar os dados que a gente quer, vai fazer um filtro, e no final a gente coloca c.visit, esse método, e a URL do site. Ok, e o coletor ele tem um método muito interessante, que ele recebe uma callback, que é esse método aqui, c.html. O que ele faz? Ele vai entrar no site, ele vai pesquisar por algum filtro que a gente colocar aqui entre essa string, e ele vai retornar o objeto e do que ele encontrar. E aqui tem a nossa função. Então esse é basicamente o corpo do nosso scrapper. E agora a gente vai ver como é que a gente vai pegar esse filtro, selecionar algum elemento dentro da Union Mangás e pegar ele através da linguagem Go.
Mas antes, somente para efeito de testes, eu vou criar aqui, eu vou aqui no main.go e eu vou importar aquela função getMangá. Então, scrapper tutorial barra scrapper, e vem aqui getMangá scrapper.getMangá, somente para fazer testes, para a gente saber o que está acontecendo por baixo e ter um log, para assim dizer, do que está acontecendo. Ok, então aqui está pronto. Agora a gente vai ver como é que a gente faz isso. Então aqui no site da Onion Mangás, a gente tem essa seguinte página, Hunter vs Hunter. E todas as outras páginas, tipo One Punch Man, One Piece, elas seguem o mesmo template. Vai ter a capa, vai ter o artista, o título aqui, a descrição, os capítulos, da mesma maneira. Então o filtro que eu estava falando antes, ele funciona o seguinte. Você vem no site, clica com o botão direito, faz um inspect dele. Pode ser no Firefox, no Google, no Edge, enfim, qualquer escolha. Eu vou usar o Firefox porque eu me sinto mais confortável. Por padrão ele vem com uma dock aqui embaixo, nessa telinha preta. Aí você pode alterar vindo aqui, nesses 3 pontinhos, e colocar dock right, left, ou janela separada. Enfim, whatever you want. Então, primeiro eu vou estar interessado em pegar o título. O título, vou passar mais por cima do Hunter vs Hunter e clicar nele. E aqui no canto direito da tela vai estar aqui que a tag, que a palavra Hunter x Hunter está na tag H2 do HTML, que por sua vez é, entre aspas, filho da div class cool-image12, que por sua vez é filho da classe da div row e é filha da classe div class, tudo isso daqui. E esse é basicamente um endereço do nosso título. Como é que a gente faz isso em Go? Então eu vou copiar esse carinha aqui, Ctrl C, e aqui na linguagem Go, na linha 10, no coletor, vou colocar div e o nome da classe. E eu vou remover esse espaço e vou colocar um ponto, porque se eu permitir esse espaço ficar aqui, ele vai identificar uma outra coisa. Então todo espaço eu troco por ponto. E em seguida eu volto no site. No site eu vejo que ele está dentro de div.row. Então aqui na linguagem eu coloco div.row. Em seguida ele está em div.coolMID. Então vou Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. E finalmente ele está na tag H2. Note que H2 não tem classe, então não precisa de ponto. É só H2 e pronto. H2. Em seguida eu quero que ele printe o que ele conseguiu. Então fmt.println e.text. Dessa seguinte forma aqui. O que é esse e.text? Significa que ele vai andar todo esse caminho, todo esse endereço, ele vai encontrar o H2. E no H2 ele vai ver que vai ter esse Hunter vs Hunter, que é o texto da minha tag. E como eu sei que isso está certo? A gente vai rodar o código agora. Vamos abrir aqui o terminal, colocar um clear, go run main.go. E aí você nota que ele não encontrou nada. E lógico, ele não encontrou nada porque aqui no main.go a gente não colocou nada. Então eu vou voltar aqui no site, vou pegar esse endereço, copiar e colar aqui. E vou rodar de novo. E pronto, aqui você percebe que ele encontrou Hunter vs Hunter, capítulos e comentários. Por que ele encontrou 3 e não somente 1? Bem, é porque todos esses 3 eles têm o mesmo caminho, o mesmo endereço, por assim dizer. E por causa disso ele vai encontrar sempre esses 3. Então, para não deixar o vídeo muito complexo, eu vou criar uma lógica muito básica aqui, que eu vou colocar contador igual a 0. E aí, vou colocar se contador for igual a 0, ele vai printar para mim o que ele encontrar. E em seguida ele vai incrementar o contador. Ou seja, ele só vai printar o título e pronto. Porque os capítulos vão ser contador igual a 1 e comentários contador igual a 2.
Então ele só vai printar Hunter vs Hunter. Então vou colocar aqui como comentário: pega o título. Agora, como é que a gente faz para pegar a capa do mangá, que é essa capinha aqui? Bem, eu vou copiar aqui e colar aqui embaixo. É importante salientar que existem maneiras mais robustas de fazer esse tipo de ação, de não repetir código, de fazer de forma diferente e tararã. Mas para não deixar esse vídeo muito prolongado, eu vou fazer da forma mais simples quanto possível. E aqui eu vou tirar esse código e eu vou voltar aqui no site. Aqui no site eu vou pegar de novo nesse cantinho aqui de Pick an Element, vou passar por cima da capa. E eu vou perceber que a capa ela está na tag img da classe img-thumbnail, que é filha dessa div aqui, que também é filha dessa outra div aqui. Ok, então vou copiar aqui div.row da seguinte maneira: div.row. Em seguida ela está na tag img da classe img.thumbnail, então img.thumbnail, e fmt.println e.atributo. Por que e.atributo e não e.text como a gente fez anteriormente? Porque perceba que o caminho da imagem da capa ele está no atributo source, ou seja, a informação está no atributo source, não tem texto em mg. Então a gente vai colocar aqui atributo source da seguinte maneira aqui, e pronto. Bora rodar aqui o código e ver o que ele vai retornar pra gente. E ele pegou o endereço da imagem, perfeito. Agora eu vou copiar aqui e colar aqui embaixo: pega a capa. E novamente, para enfatizar, eu estou fazendo da maneira mais simples possível para o vídeo não ficar muito alongado, mas tem uma forma mais robusta de fazer isso e não repetir código. Agora a gente vai pegar a descrição. Pega a descrição. Para pegar a descrição é da mesma forma de antes. Vem aqui no site, pick an element, coloca aqui por cima. Aqui o Firefox indica que ele está no endereço div.panelbody. Então aqui eu vou colocar div, vou copiar e colar essa classe e ok. Aí aqui no caso essa div ela tem um texto, então eu vou colocar e.text e rodar o código e ver o que ele vai retornar. E ele já pegou o texto, a descrição do mangá. Então vou copiar aqui de novo esse carinha e colar aqui embaixo. Ok. Agora eu vou tentar pegar o status, mas o status ele possui a classe subtit-mangá, só que o artista também tem, o autor também tem a mesma classe e os gêneros também tem a mesma classe. Isso significa que quando eu rodar o seletor, ele vai me retornar tanto os gêneros, quanto o autor, quanto o artista, quanto o status. E por que isso é interessante? Bem, isso não acontece sempre. Cada site tem um determinado layout. E no caso da Union Mangás, ele tem o seguinte layout que nos permite pegar de bandeja 4 informações de uma única vez. Então, aqui no HTML, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu vou perceber que esses 4 eles estão alinhados dentro de um único parente, de um único pai, por assim dizer, que é esse H4 Media Heading Mangá Perfil. Então eu vou pegar aqui, copiar a classe e aqui eu vou colocar H4 ponto isso daqui e eu vou tirar esse espaço e colocar por um ponto e vou rodar. E veja que interessante eu vou conseguir agora. Então, como eu havia dito anteriormente, se a gente fizer dessa seguinte forma, ele vai retornar os 4: o status, o gênero, o autor, o artista e até o título alternativo, mas a gente não está interessado em título alternativo. Então como é que eu faço para pegar o autor, o artista e status nesse caso? Bem, para esse caso em particular eu quero que você note que todos eles têm a mesma
classe de label.subtitle-mangá. Todos eles. Então aqui na linguagem Go eu vou escrever o seguinte: vou chamar algo de elemento, por exemplo, elemento e.atributo, ou desculpa, tilde text, por causa que cada uma dessas coisas, Yoshihiro Togashi, ativo, ação, aventura, são textos dentro da tag. E vai falar, pô, mas qual é o atributo? Qual é a classe? Como é que eu posso identificar esse elemento? E você vai colocar label, ponto, e a classe. Esse caso é subtitle-mangá. Dessa seguinte forma aqui. Então, label. E pronto. Agora, veja o seguinte. Eu vou pedir para ele printar, fmt.println, o elemento que ele está conseguindo. Para a gente ver que tipo de informação a gente está conseguindo. Então, go.run.main.go. E aí, note o seguinte, ele pegou aqui o autor, artista e status. Se a gente for, por exemplo, focar no autor, ele vai dizer o seguinte: olha, autor, não tem nenhum texto aqui. Na verdade, o texto já é autor. Mas Yoshihiro Togashi não é filho da classe da tag label, mas é filho de H4. Então a gente vai fazer, de novo, enfatizando, um código simples, bem simples para pegar esse tipo de informação, somente para o objetivo de mostrar como isso é feito. Então não vou criar aqui um código muito complicado nem nada. Então vou criar aqui um exemplo. Ok. Vou fazer um if bem simples. Se elemento, na verdade eu vou pegar strings.contains, se string.contains autor, eu quero que ele faça o seguinte: fmt.println e .text contains elemento.text, na verdade aqui, elemento, e pronto. E agora eu vou ver o que ele vai rodar aqui. Clear go.run main.go. E aí ele pegou o autor Yoshihiro Togashi, e eu posso seguir essa mesma lógica para todos os elementos. Então, se eu quiser pegar o artista, salvar, rodar de novo o programa, que está artista Yoshihiro Togashi. Se eu quiser pegar o status do mangá, se ele está ativo, em ato, ou qualquer coisa do gênero, vou colocar aqui status e printar o que ele conseguir, ativo. E bem, se eu quiser pegar os gêneros, é a mesma coisa. Então, gêneros, mas tem que ser igual ao que está aqui, gêneros, ele colocou parênteses. Ok, da seguinte forma. E pronto, ele pegou os gêneros. E aqui, para não deixar o vídeo muito prolongado, você pode fazer alguma formatação de string para pegar somente Yoshihiro Togashi e excluir esse autor. A mesma coisa para o artista e a mesma coisa para o status. Agora, indo para a seguinte parte, como é que eu faço para pegar os capítulos do mangá? E para fazer isso é bem simples, é que nem anteriormente, coloco o mouse por cima. Então se eu colocar bem aqui, eu quero pegar o capítulo. Então aqui ele vai dizer, olha, capítulo, a palavra capítulo.400, ela está nessa classe aqui, nessa div da classe, essa classe aqui, que é filha da classe da div row.capítulos. E aqui está capítulo.400. Então eu vou pegar aqui a div mãe, ou pai, mas antes eu vou copiar, vou colocar aqui autor, artista, gêneros e status. E aqui eu vou copiar aqui, colocar aqui embaixo, eu vou colocar capítulos, e vou colar isso daqui.
div.row.capítulos. De forma. E bem, eu vou pegar essa outra div que é filha da div row.capítulos. Vou colocar aqui, tirar esse espaço que está bem aqui. E finalmente eu vou pegar a tag A, que é onde tem o capítulo 400. Então vou colocar aqui somente A. E é basicamente isso. A. Agora note o seguinte, a gente quer pegar tanto o link do capítulo quanto a palavra capítulo em si. Mas antes, então vou colocar aqui o número do capítulo, que vai ser o e.text, e o link do capítulo, que vai ser e.atributo href. Ah, mas por que href? Lembra que ele está pegando a âncora, a tag A. A tag A ela tem um texto, como você pode ver aqui, capítulo.400, e tem esse atributo href que tem um link. Então é por isso que a gente está fazendo isso. E agora eu vou colocar fmt.printf da seguinte forma. Vou fazer uma formatação bem simples, assim. Eu quero que ele printe para mim o número e o link do capítulo. De antemão vou avisando que isso aqui vai dar um resultado um pouco inesperado. Então eu vou rodar aqui clear go run main.go. E aí note o seguinte, ele pegou duas coisas extras que a gente não queria. Ele pegou tanto a scan do mangá e o link da scan, quanto o capítulo e o link que a gente queria. Então tá vindo informação a mais. A gente pode fazer algo mais complexo e robusto para ele selecionar realmente só o capítulo, mas para não deixar muito complexo, a gente vai usar um pequeno if, que é o seguinte: if strings.contains. Ou seja, eu quero saber se um número do capítulo ele tem, sei lá, a palavra capítulo, e strings.contains o seguinte: o link ele possui a seguinte palavra, union leitor. Por que union.leitor? Porque se você perceber, cada link ele possui union.leitor. Aqui embaixo, ó, union.leitor. Até posso colocar union.leitor.top /leitor, mas isso daqui já me garante que eu vou conseguir essa informação. Então vou colocar aqui e vou trazer esse printf aqui para baixo da seguinte forma, e pronto. Vou limpar o terminal e rodar de novo o programa. E aqui ele pegou todos os capítulos de Hunter vs Hunter. Tá, mas se eu quiser pegar de outro site, mas e aquele struct que a gente tinha feito antes? De novo, para não deixar o vídeo muito complexo, muito prolongado, eu não vou implementar o struct. Somente uma futura parte 2, se talvez tiver, não vou garantir que vai ter. Se vocês gostarem do vídeo eu coloco parte 2. Mas se a gente quiser pegar de outro site, é só, por exemplo, claro, de outro site dentro da União Mangás. É só a gente voltar aqui para a União Mangás, fechar essa janelinha aqui que vai ser mais preciso, e escolher algum mangá. Vou escolher aqui, sei lá, One Punch Man. E de novo, perceba que o mangá de One Punch Man ele possui o mesmo tipo de formato do anterior, o mesmo template. Então vou copiar o link aqui e na nossa função getMangá vou simplesmente trocar o link aqui, que o trabalho já está todo feito, tudo pronto, bonitinho. Vou dar aqui um clear novamente e rodar o programa. E aqui tá todos os capítulos de One Punch Man prontinhos na sua mão, assim como o autor, o link da capa, a história, artista, o status, os gêneros, tudo aqui na linguagem Go. Você pode também, se quiser, e até aconselho, a formatar esses dados que, como você pode ver, ele não está exibindo de uma forma bonitinha, mas você pode, bem, a parte grossa já foi feita e você pode fazer uma pequena formatação. E para esse vídeo era o que eu queria mostrar, porque eu acho muito interessante essa ferramenta de web scraping,
Dá para fazer outras linguagens como Python, C Sharp, JS. Eu gosto da linguagem Go porque ela é uma linguagem bem simples, bem, entre aspas, ela está se modernizando e é bem interessante. Se vocês quiserem uma parte 2 ou gostarem do vídeo, coloquem nos comentários, que eu sempre gosto de ler os comentários, é bem interessante. E é isso, pessoal, até a próxima.